fazendo uma análise, né, do que vem acontecendo no cenário econômico durante o ano de 2011, nós temos ainda que lembrar que 2011 foi ainda o final da recuperação, né? O primeiro semestre de 2011, nós ainda pegamos o final da recuperação da crise de 2008. Só que aquilo que acontece na região não tem como estar isolado do que acontece no resto do mundo. Afinal de contas, aqui na nossa região nós temos grandes empresas globais, empresas multidomésticas, e mesmo as empresas nacionais ou pequenas e médias empresas da região, elas hoje, né, a economia mundial é muito integrada. Então, ou exporta, ou importa, ou depende de componentes importados, ou depende do mercado externo. Então, o cenário global acaba afetando também o cenário regional. Em 2008, aquela crise de 2008 trouxe, durante o ano de 2009, 2010, principalmente as empresas ligadas ao setor de autopeças, ao setor da indústria automotiva, uma desaceleração. O governo brasileiro tomou medidas naquela época, redução de impostos, e isso suavizou, vamos dizer, os efeitos daquela crise. Mas durante 2011, final de 2010, um ano eleitoral, se injeta muito dinheiro na economia, né? E 2011 começou bem, começou com o mercado acelerado. Se nós formos medir aí o desempenho das empresas, tanto de autopeças, como de joias, como de cerâmica, ou da siderurgia, em todos os setores, praticamente a maioria, se não todos os setores aqui da região, nós vamos verificar que 2011, principalmente o primeiro semestre de 2011, pode-se dizer que até agosto de 2011, nós tivemos aí uma demanda maior, né, uma produção, uma rentabilidade maior do que aquela em igual período de 2010. Isso, a economia veio se acelerando. Só que junto com isso veio a inflação. Durante o período de 2010, durante o ano eleitoral, o governo gastou muito dinheiro, injetou muito dinheiro na economia, e isso criou uma demanda maior, dinheiro circulando na economia, sem um correspondente aumento de produtividade. Então, no primeiro semestre de 2011, nós vimos também uma aceleração da inflação. Isso fez com que alguns custos se elevassem. Aí, no primeiro semestre de 2011, na Europa, já começamos a sentir a crise, que é a crise de 2008 maltratada, mal curada. Então, no final do primeiro semestre de 2011, começamos a ter os impactos disso lá na Europa e, consequentemente, globalmente, se desacelerou a economia. Os chineses exportam muito para os Estados Unidos, exportam muito para a Europa e eles consomem muito material do Brasil também. Então houve essa desaceleração e a gente já começa a sentir isso. Em setembro, por exemplo, outubro, a geração de emprego já foi muito menor, já caiu bastante. Nós tivemos um primeiro semestre muito bom, um segundo semestre com uma desaceleração. Ou nós teremos inflação, se a economia se mantivesse aquecida, que parece que não vai se manter tão aquecida, nós teríamos inflação. O governo até no início do ano elevou as taxas de juros, soltou medidas de restrição ao crédito para desestimular o consumo. Isso no início de 2011. E essas medidas trouxeram impacto agora nesse segundo semestre. E quando o governo percebeu os efeitos da crise europeia, já no final do primeiro semestre, ele fez o inverso. Ele começou a baixar a taxa de juros e começou a afrouxar um pouquinho a restrição ao crédito, para tentar manter o consumo aqui no Brasil. Porque o governo acredita que a crise na Europa vai ser tão forte que vai gerar desaceleração aqui no Brasil. E não vai ser necessário, então, governo, tomar medidas restritivas ao crédito ou elevar a taxa de juros. Pelo contrário, está até baixando. Então, para 2012, o cenário é ou inflação ou desaceleração. Em qualquer dos dois cenários, o que é recomendável? É recomendável que as empresas invistam em atendimento, invistam em diferenciação, melhorar a qualificação de seus funcionários, para poder ter uma desaceleração mais suave, ou pelo menos até conseguir crescer, né? Enquanto que todo mundo desacelera, aquele que for mais eficiente, aquele que atender melhor, consiga crescer. É o que é esperado para o próximo ano.